Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo 327, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, tema: Deformações. Você percebe que nós esmiuçamos, nós demoramos mesmo. Essa é a nossa forma de trabalho. Mas eu confesso a você que há tanta matéria neste livro que, olha, esse tema deformações, até chegar no próximo tema, que é o dirigente das trevas, nós temos aproximadamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas só do tema deformações. Você vai ficar sabendo de tanta coisa. Aí você fala assim, você, Luiz, ou nós? Não, eu respeito. Mas eu já conheço. Então é algo que eu estou tentando passar adiante. Não é falta de humildade, não. Porque a gente tem que ser sincero. Então eu estou tentando passar, né? Então é ele, pois, a nossa ficha de identidade com o registro intacto da vida pregressa, a nossa folha corrida, o nosso prontuário. O nosso perispírito. Nele fica tudo registrado. Conforme dissemos no vídeo anterior, não cheguei a dizer, mas no túmulo que nós chegamos, esse senhor foi possível a equipe espiritual retirar ele de dentro do túmulo, depois de um tratamento quase que semelhante a um choque anímico, quando ele adormeceu. E quando ele adormeceu, que ele entrou naquele estado de inconsciência, pelo fato das energias recebidas dos médiuns que ali se encontravam presentes, mas isso é espiritualmente, tá, gente? Eu não fui lá durante o dia, fisicamente não. Então foi possível retirar ele dormindo de dentro do túmulo. Quando ele acordou num quarto hospitalar. Foi preciso que os amigos espirituais contessem ele, amarrando-lhes os teus braços e tuas pernas, porque ele acordou louco, como se ele ainda estivesse dentro do túmulo, dando chute, murro para tudo quanto é lado. Gente, o negócio é tão triste. Eu costumo dizer que uma das maiores ignorâncias na face da Terra é a falta do conhecimento dos desígnios de Deus. E quantas pessoas nesse exato momento estão nestas condições. E esse nosso irmão foi contido, amarrado por algum tempo, alguns dias, medicamentos, mais medicamentos, cirurgias e mais cirurgias. E eu ainda fico pasmo com aquelas pessoas que aqui na Terra, porque a pessoa foi muda, surda, cega, aleijada, coxa, que não andava. E as pessoas ainda têm coragem de dizer assim, é lógico que a gente respeita. Hora dessa, fulano deve estar nos braços de Maria. Ou descansou, né? Graças a Deus, eu também rogo que
para que fosse assim. Mas não é nada do que as pessoas pensam. Então, olha só. Ele é denso. O perispírito é denso. Enquanto caminhamos pelos escuros caminhos de muitos enganos, e vai se tornando cada vez mais diáfano. Diáfano. Vamos pensar no diáfano. Nós acabamos de dizer no vídeo anterior a respeito do holograma. O holograma é o símbolo do diáfano. Você consegue entender? Então pensemos. Pegue um computador, um aparelho e projete aqui do teu lado uma imagem de um holograma. Você vai fazer assim com a mão, ó. Jum, 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 jum. Significa, sua mão vai atravessar para lá, para cá, para cá, para lá, naquele corpo. Por quê? Porque ele é diáfano. Só que se você vira a tua mão para o teu peito, a tua mão já vai ser barrada pelos tecidos ósseo, carne, os tecidos físicos. Isso aqui é denso, enquanto o holograma é diáfano. Agora vejamos, ó. Ele é denso, o perispírito é denso, no nível que nós nos encontramos, tá? Ele é denso enquanto caminhamos pelos escuros caminhos de muitos enganos. Então vejamos, as pessoas promíscuas, as pessoas que encontram na porta larga, tá bom? Vou dizer assim. O perispírito delas são densos. Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Então, o perispírito daquele indivíduo é compatível à moral dele. Então, se ele é uma pessoa promíscua, é natural que o seu modelador da forma também seja igual a ele, denso. E vai se tornando cada vez mais diáfano. Mas ele vai se tornando cada vez mais diáfano, mais puro. À medida que esse ser vai galgando estágios mais avançados, que ele vai superando a si próprio, que ele vai lutando contra os monstros que traz dentro de si, procurando hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Então, quanto mais ele se purifica, mais ele contribui para com o teu perispírito que é denso, adentrando uma nova fase de diáfano. Mais avançado na escala evolutiva, é nele, portanto, que se gravam alegrias e conquistas. É nele que se gravam alegrias e conquistas. É no perispírito. Não é no espírito. Você consegue entender que o espírito, ele ao aproximar-se do planeta Terra para reencarnar-se aqui no corpo físico, automaticamente ele absorve elementos
condizentes ao orbe que o facilita, que ele transite para lá, para cá. Esses elementos é uma composição perispírito. Então, olha só. É nele, portanto, que se gravam alegrias e conquistas, tanto quanto as dores. É no perispírito que se grava as dores, as conquistas, as dores. Não é o espírito que sente dor. É o perispírito que traz todas as chagas. Porque é preciso dizer que o perispírito é o veículo das nossas emoções. Tudo que o eu deseja, pensa, tudo que eu faço ou deixo de fazer, tudo que eu cometo, nele fica registrado. Por isso que dissemos nos vídeos anteriores, há um elo muito forte entre perispírito e consciência, mente e pensamento, porque onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. Onde encontra-se registrado todos os nossos? No perispírito. Então há ou não há um elo muito grande, muito forte entre o perispírito e a consciência, a mente e o pensamento. Pois a inteligência, repito, a inteligência é atributo do espírito. A inteligência é atributo da alma. A inteligência não é atributo do corpo físico. O pensamento não é atributo do corpo físico. O pensamento é atributo da alma, do espírito, que encontra-se alojado neste corpo denso, que é o corpo de matéria. Agora é preciso dizer que o perispírito também não é um atributo do corpo físico. O perispírito também, ele não é um atributo da alma. Mas ele é um departamento da alma. E departamento é um arquétipo. E arquétipo não é atributo. Não sei se você conseguiu entender. Mas isso é facílimo. Isso é a mesma coisa. Vou repetir uma coisa que faz tempo que eu não repito isso. Isso é a mesma coisa que tirar pirulito da boca de criança. O perispírito não é atributo do espírito da alma. Mas é um departamento da alma, quando o corpo físico, do espírito, que faz parte do arquétipo. E arquétipo não é atributo, é um departamento. Porque arquétipo é diferente de consciência. Consciência, inteligência, esses sim são considerados atributos. Para você ver,
caráter, moral, conhecimento, isso tudo é atributo, porque são conquistas. Aí você pode me dizer, mas o perispírito não é uma conquista? Não deixa de ser uma conquista. Como eu posso te dizer? É uma conquista não particular, e sim uma conquista, vejamos, universal. Mas não é por esse fato que passa a ser um atributo. Por quê? Porque atributo é aquilo que você conquista e que nunca mais você o perde. Por exemplo, a inteligência que você conquistou, nunca mais por toda a eternidade você a perderá. Nunca mais você a perderá. Mas o perispírito, um dia, quando nós evoluirmos, esse departamento ele deixará de existir. Porque o eu todo assumirá todos os departamentos, não necessitando mais de arquétipos, de departamentos, de armazenamentos, quando transfere-se tudo para a consciência do eu. Pois eu te faço a pergunta. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, nesse exato momento, é isso que eu quero tentar te explicar. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo, ele, nesse exato momento, ele é portador, ele possui perispírito? Raciocine comigo. Você acha que Jesus, ele possui o véu de esquecimento do passado? Você acha que Jesus, nesse exato momento, ele possui o livre-arbítrio? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo... Ora, gente, tudo que nós estamos dizendo aqui são termos que servem a nós, enquanto nesse nível nós nos encontramos. Mas é preciso separar o joio do trigo, porque muitos termos deixarão de existir quando nós evoluirmos. Então nós temos que começar a raciocinar agora. Atributos que o mestre sempre teve, que ele nunca deixou de ter: amor, conhecimento, inteligência. Eu posso dizer a você limitado, porque ilimitado é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Você entendeu? E aí? Só que isso é ilimitado. Mas vamos dizer assim, Jesus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, limitada, de acordo com o nosso conhecimento e com a nossa evolução.
Deus, onisciente, onipresente, onipotente, ilimitado. Jesus, limitado. Onisciente, onipresente, onipotente, limitado. E nós, que esses atributos nenhum nós possuímos. Porque na verdade isso não é nem atributo. Onisciente, onipresente, onipotente, isso não é atributo. Isso é lei. Pois Deus a tem, Jesus a tem. Deus a tem no ilimitado e Jesus a tem no limitado. E nós que ainda não temos nada disso. Então nós precisamos ficar atento. Porque esses termos os quais aqui nós estamos citando, 99% vão deixar de existir quando nós alcançarmos outros patamares. Nos estudos quais nós frequentamos, gente, se vocês pudessem ter noção e ver quantos termos que aqui a gente usa, que já deixaram a eles de existir. Mas nós carecemos deles aqui porque nós ainda precisamos desse termo caneta. Nós necessitamos desse termo aqui que chama papel. Dá para você entender? Não entendi nada. Aí eu vou loucura aqui. Então, é nele, portanto, que se grava alegrias e conquistas, tanto quanto as dores. As dores são registradas, gravadas, impressas no perispírito. As dores não encontram impressas na alma. As dores não encontram impressas no espírito. É lógico que quando o perispírito sente, a alma sente, pelo fato de encontrar-se interligadas. Mas quando você procura na alma ou no perispírito, onde encontra registrado, você as encontrará no perispírito e não na alma. Porque a alma, o perispírito, absorve tudo. Então é preciso dizer, conforme estávamos dizendo, você acha que Jesus possui perispírito? Você acha que Jesus possui livre-arbítrio? Véu do esquecimento do passado? Você acha que Jesus precisa ler o Evangelho? Livro dos Espíritos, livro dos Médios? Você acha que Jesus precisa de nós? Não, meu bem. Não pense dessa maneira, senão você vai cair no buraco. Nós, quem precisamos dele. Ele é o que é. Nós nem sabemos que somos ainda. Por isso Sócrates nos disse no pórtico, de Delfos: conheça-te a ti mesmo. E eu posso me dizer que me conheço? Eu não. Não sei se você pode dizer que você se conhece, porque eu não me conheço. Eu não sei se a hora que você colocar o dedo na minha boca eu vou arrancar teu dedo, vou morder nele, ou se eu vou te tratar com carinho. Eu não me conheço, mas Jesus se conhece. Então, se ele se conhece, ele não precisa
dos termos que nós aqui precisamos. Porque todos esses termos são bons para todos nós, no nível que nós nos encontramos. Mas quando eu me conhecer, eu não necessitarei de livre-arbítrio. Eu não necessitarei de véu do esquecimento do passado. Eu não necessitarei de perispírito. Porque quando eu me conhecer, eu vou precisar que algo fique gravado em algum departamento em mim, se eu já me conheço. Eu vou precisar de um véu do esquecimento do passado, se eu já me conheço. E a partir do momento que eu digo que eu me conheço, porque eu já possuo o amor incondicional de Deus, que é aquele que não exige, não cobra nada e nem pune ninguém. Então, nós só precisamos do véu de esquecimento do passado, porque nós ainda não nos conhecemos. E por esse motivo, nós não respeitamos, nós julgamos, nós atacamos, nós não aceitamos, porque nós não nos conhecemos, porque a partir do momento que eu me conheço, o meu amor é incondicional, passa a ser incondicional. Eu amo a todos por igual. Aqueles que se dizem ser meus inimigos, eu os amo como se fossem meus amigos. Problema deles. O importante é eu amá-los e não eles me amar. O importante é eu gostar de mim e não que gostem de mim. O importante é eu me respeitar e não que me respeite. O importante é que eu me considere e não que me considerem. Estão falando mal de mim? Bom para mim, mal para eles. E ainda oro por eles. E ainda digo, Pai, perdoe-os, porque eles ainda não sabem o que fazem e nem o que falam. Ora, gente, quem possui pleno conhecimento dos desígnios do Pai, como nosso Senhor Jesus Cristo, o guia e o modelo qual todos nós devemos seguir, não vive preso a dogmas. E dogmas também pode ser classificado como véu de esquecimento do passado. Pode ser considerado também livre-arbítrio. Pode ser considerado também além do véu de esquecimento do passado, livre-arbítrio, perispírito. Isso tudo dentro da filosofia não deixa de ser dogma, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Porque no grau que nós nos encontramos, é necessário que nos prendamos a algo. Mas a partir do momento que nós nos descobrimos, se eu amo, se eu respeito, se eu tenho carinho, que serventia há em mim mais o véu do esquecimento do passado, meu amor?
Se eu amo, nós só odiamos porque nós não nos conhecemos. Nós não respeitamos porque nós não nos conhecemos. Porque o dia que nós aprender a nos conhecer, isso tudo muda. É a visão do espírito em sofrimento. Aquele que sente dor, aquele que sofre, ele não vê a hora, porque o tempo não passa. Estou dizendo que está errado o véu de esquecimento do passado, meu bem? O livre-arbítrio? O perispírito? Não! Mas esperando apenas que você entenda que ao alcançarmos um determinado nível, bilhões de itens os quais a humanidade vive presa, deixa de existir. Então que aprendamos hoje já a nos desfazer desses apegos. Procuremos hoje abrir os nossos olhos à realidade, para que depois não sintamos dificuldade. Porque a dificuldade em compreender é o reflexo da nossa ignorância, justamente por não nos conhecermos. Até o próximo vídeo, até o próximo dia.